Bom dia. Nós vamos iniciar mais uma vez, né, o nosso culto a Deus, onde nós onde nós refletimos a respeito da palavra de Deus, do ensino da Bíblia, da revelação de Deus. E é onde a gente tem revisto até o que a gente sempre soube a respeito desse amor, e temos percebido o quanto nós estamos muito distante do que seja realmente esse amor de Deus para com cada um de nós e para com a humanidade toda, tá? A gente tem perdido muito por não conhecer melhor a respeito desse amor. Então vamos ver aqui no Salmo 119, versículo 123. O salmista diz assim: os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação. Tem muito da gente isso, né? Essa angústia, essa falta de confiança em Deus. Essa falta de confiança no Deus que Deus é, né? Então eu vou repetir, porque tem tudo a ver com a gente. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação. Salvação que ele está falando aqui não tem a ver com vida eterna. Salvação aqui é com libertar das dificuldades, não é, que ele estava vivendo, tá? Os meus olhos desfalecem à espera de soluções tuas, Senhor, para as minhas dificuldades, tá? E da promessa da tua justiça. Então prometestes isso, Senhor, e eu estou aguardando, e meus olhos estão desfalecidos. Isso tem muito a ver com essa angústia que a gente às vezes tem, a ponto de estamos com algo aparentemente problemático e a gente então vai passar noites de oração, a gente vai passar dias de jejum, a gente vai passar vários cultos, né? Aí eu volto para aqueles números, né? 21 cultos, 70 cultos, essas coisas que a gente cria e que, na verdade, ilustram muito bem a nossa falta de confiança em Deus, né? É por isso que aí entra a paráfrase terapêutica, quando ela diz o seguinte: nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos alimentado de amor, esperanças, proteção, conforme as suas promessas em sua justiça, em sua palavra, né? E assim nunca nos desfalecemos ou nunca desanimamos, porque estamos confiados. A gente dorme tranquilo, né? O problema está na porta lá, batendo e fazendo barulho, mas a gente dorme tranquilo. Por quê? Porque confiamos, descansamos, né? Ao contrário daquele monte de pastor lá em Brasília, né? Fazendo aqueles movimentos de oração para ver se o André fosse aceito para o STF. O que eles apenas demonstraram ou eles não acreditam, né, que Deus queria e aí foram pressionar Deus, ou eles não confiam de que Deus, aquilo que a gente fica repetindo o tempo todo, né, eles não confiavam que Deus ia fazer acontecer o que Deus estava querendo, né? Então o que acontecia? Aí foram lá, fizeram jejuns, fizeram cultos de oração, fizeram aqueles movimentos todos, né, para dar aquela aparência de espiritualidade na situação. Apenas demonstraram que não confiavam, né, de que fosse da vontade de Deus. Ah, mas ele foi aceito. Isso não quer dizer que foi a vontade de Deus. Isso não quer dizer que Deus se submeteu ao que eles fizeram, né? Aquelas coisas todas, tá bom? Isso não quer dizer nada, apenas todo um cinturão político aí, muito dinheiro correndo e muito senador aí se beneficiando, e aí ele sendo aceito naquilo que ele está lá fazendo, né? Ou pelo menos o que ele vai fazer. Mas muito bem, então a paráfrase terapêutica nos lembra isso.
tá? Que nós somos bem-aventurados porque a gente confia e a gente descansa de que Deus sabe muito bem cuidar de cada um de nós. O nosso culto, então, né, diante de uma palavra dessa do salmista e do que a paráfrase pode nos ensinar, o nosso culto é saber mais sobre esse amor terapêutico de Deus. Esse amor que não deixa a gente ficar desesperado diante da angústia. A gente confia de que Deus sabe como cuidar da situação. Não é? A gente descansa, a gente fica tranquilo. O problema está aí, mas a gente está lá descansando, sabendo que Deus sabe cuidar bem de tudo que, né, nos envolve. Não somente a nós, tá? Vamos tirar essa... eu tenho muito medo dessa coisa, né, de que Deus tem uma maneira especial de cuidar de mim e tem muitas pessoas que Ele não cuida especialmente também. Isso é de uma tolice, não é? Isso é de uma ignorância enorme em relação ao amor de Deus. Deus ama a todos, sem exceção, tá? Então, eu me lembro muito disso para que eu não caia nessa prepotência que normalmente a gente cai. Então, o nosso culto é saber mais sobre esse amor terapêutico, não é? O amor de Deus comigo e com todas as pessoas. Como e para que nos quer perto dele? Então, tem aqui duas palavras que eu coloquei aqui, que lembra como é que ele age para nos ter perto dele. Isso não é próprio de quem ama? Quem ama quer a pessoa amada perto dela. Tá? A gente viu antes que ele, por amar, ele vai ao encontro das pessoas, mas ao mesmo tempo ele quer essas pessoas perto dele. A pessoa pode até estar junto, mas não quer dizer que esteja perto, e ele quer perto dele. Tá? A primeira palavra que resume o que é que ele faz para isso é a palavra tolerar. Então ele nos tolera. Não quer dizer que ele concorde com a gente. Não quer dizer que ele goste do que a gente é ou a gente faz. Não quer dizer que ele se adequa, não é, ao que nós gostamos, o queremos. Não, não é nada disso. É tolerar. Ele não gosta, não é que não gosta. Pode não gostar, pode não concordar, mas ele quer estar perto da pessoa. Então isso faz com que ele tolere aquilo que em nós não é agradável a ele. Tolerância é a grande palavra de quem ama, tá? Quem ama, tolera, porque quer o outro perto de si. Então, é uma questão de tolerância. A outra palavra é respeita. Ele tolera e ele respeita. Né? Eu posso tolerar e não respeitar. Respeitar é quando você entende que aquela pessoa tem o direito de ser daquele jeito. Tá? Então, eu não concordo, não gosto, mas eu quero aquela pessoa perto de mim e eu reconheço que eu não gosto, mas ela tem o direito de ser daquele jeito. Isso é respeitar. Então, Deus nos tolera e Deus nos respeita. Por que ele nos respeita? Se nós somos tão desobedientes, e agimos até contra nós mesmos. Ele respeita porque ele nos criou à imagem e semelhança dele. Isso quer dizer respeitar a minha individualidade. Respeitar o direito que eu tenho de fazer as minhas escolhas. Também as consequências, né? Mas eu tenho o direito. E ele me respeita e me ama. Apesar das escolhas que eu faço e que muitas vezes é contrário à vontade dele. Agora vamos entender aqui o que é vontade dele, o que é que contraria a vontade dele. Não são os caprichos dele. Eu não gosto de verde, mas fulano está escolhendo verde. Não é essa tolice, isso é coisa humana. Deus, ele ama. Então, ele não tem essa coisa de que eu quero que todo mundo goste do jeito que eu gosto. Não. O respeitar aí o direito do que ele não gosta, o que é que ele não gosta? Tudo aquilo que me faça infeliz. Tudo aquilo que me é prejudicial e é prejudicial aos outros. É isso que interessa a ele. Entende? Então, todas as vontades de Deus, não é? Tudo que Deus coloca para que a gente obedeça, para que a gente siga,
Não tem, a grande maioria das vezes não tem nada a ver com aquilo que Moisés falou, viu? Por favor. Moisés foi levado por uma série de limitações humanas a crer e a falar e a escrever o que ele fez. A gente respeita porque a gente faria a mesma coisa, tá bom? Ele era limitado, nós somos limitados. É tanto que Jesus muitas vezes vai dizer, visto que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Quer dizer, aquilo que foi dito não tem nada a ver com Deus. Eu vou falar a vocês agora o que é de Deus. Tá? Então, mas aquilo que Deus quer para a gente é porque é o melhor para mim. E o melhor para mim é o melhor para o outro. Não existe nada, presta atenção nessa regra, não existe nada que seja bom só para mim. Só é bom para mim quando é bom para todos. Se tiver alguma coisa que eu estou achando que é bom para mim somente e vai prejudicar os outros, então não é bom para mim. Vai ser ruim para mim. Aparentemente, ou o sistema me diz que isso aqui é bom. Eu tiro do outro para ficar para mim, mas isso não vai me fazer bem. Só é bom para mim o que é bom para o outro, o que é bom para o coletivo. Entende? Só o que é bom para o coletivo. Então isso vai ser bom para mim. E sendo assim, é bom para Deus. É muito bom para Deus. Tá? Muito bem, então esse é o nosso culto. O nosso culto é descobrindo exatamente esse amor de Deus, essa maneira de Deus cuidar e tratar a gente. Vamos falar um pouco sobre o culto verdadeiro a Deus, tá? Vamos falar também sobre isso. Aqui está a irmã Ivete, bom dia. E a irmã Arideia, bom dia. Muito bom dia a vocês. Que esse dia seja maravilhoso na vida, nos relacionamentos de vocês e das pessoas que conviverem com vocês nesse dia, tá? Muito bem, então vamos aqui. O verdadeiro culto a Deus. Divulgar e viver o amor de Deus com todos. Estamos precisando falar muito sobre isto. Muito, né? A tendência da gente é assim, veja só, cada vez mais egoísta. Então, a gente estabeleceu que Deus amava ou ama as pessoas da minha religião. A das outras religiões, não, Deus não ama. Aí agora, né, como o cristianismo é muito dividido, né, então Deus gosta do grupo que pensa e crê como eu creio. Deus não gosta do outro grupo. Veja que está se aproximando de mim, está chegando para mim. Agora, mesmo dentro do meu grupo que pensa e crê e age do mesmo jeito, Deus gosta de mim, não gosta do resto. Então, esse mundo nosso está cada vez menor. Isso é próprio dessa parte humana nossa. Somos muito egoístas, né? Essa prepotência que nos atrapalha e nos enoja, né? A gente tem demais. Na verdade, precisamos estar falando até para nós mesmos, né? Divulgar isso até para nós mesmos. E esse, inclusive, é o nosso papel aqui num culto como esse, todos esses cultos que realizamos. Deus ama intensamente, igualmente e com equidade todas as pessoas. Deus ama da mesma maneira. Deus não ama ninguém melhor do que a mim ou mais do que a mim e nem ama ninguém menos do que a mim. Ele ama a todos igualmente. Igualmente. Então não podemos perder isso da nossa visão, até em relação a nós mesmos. Precisamos nos alimentar dessa verdade. Entendeu? É uma vacina. É uma vacina contra essa coisa prepotente que nós temos. E que alimentaram na gente. Entendeu? Não somos totalmente culpados, não. Nós somos vítimas. É uma coisa alimentada na gente. Então, eu preciso me sentir mais beneficiado do que os outros. Eu preciso me sentir que eu sou mais abençoado do que os outros. Eu preciso me sentir assim. Aí eu fico criando essas coisas. Na verdade, não.
Deus ama igualmente a todos. Desde o menos pecador do mundo, se existe, até o máximo, né, o maior pecador do mundo, se existe. Porque só tem um pecado que é imperdoável, é o da rejeição. Tá? É por isso que eu estou falando. Então, precisamos divulgar isso para nós mesmos, para os da nossa curriola. Precisamos lembrar muito isso e precisamos dizer isso ao mundo. O mundo tem ouvido muito pouco sobre isso. Né? A nossa maneira de nos comportar, a nossa maneira de nos exibir como cristãos tem dito muito o contrário disso neste mundo tão carente. Tá? Então, este é o verdadeiro culto a Deus. Vale mais uma mensagem dizendo desse amor de Deus para com todas as pessoas do que 200 cultos, blá, 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 que a gente faz durante os domingos. Tá? Os domingos, aqueles cultos, até os generais de Hitler, né, praticavam. Então, aquilo, mais do que aquilo, é estarmos dizendo ao mundo que Deus realmente ama todos, sem nenhuma exceção. Ele ama intensamente, apaixonadamente, todas as pessoas, né, que existem neste mundo. Tá bom? Muito bem, vamos agora para aqui, né? Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o texto bíblico. Nós estamos conversando o capítulo 4 de João, né? Já conversamos sobre a experiência de Jesus e a mulher samaritana. Jesus e aquela cidade da mulher samaritana. Jesus e os apóstolos, né? Na relação com a mulher samaritana. Então, tudo isso já vimos. Agora, aqui no capítulo 4, ele parte para Jesus atuando em relação a um filho de um oficial. Tá? É interessante isso porque Jesus fez muitos milagres e muitas curas para muita gente. Muita gente. Cada apóstolo entendeu que uma determinada experiência iria ajudar a contribuir muito no objetivo que eles tinham para escrever determinado livro. Tá? Então, a gente precisa sempre olhar com esse olhar. Né? Por que João escolheu essa experiência de Jesus com o filho do oficial? Tem aí alguma coisa que atende, não é, ao objetivo dele ao escrever o livro, o Evangelho de João. Tá? Aí a gente já sabe que o maior objetivo era o da defesa da fé, dizer aos gnósticos que Jesus realmente era Deus e era homem. Tá? Era homem, era alguém como qualquer outro ser humano e era o próprio Deus. Tá? 100% homem, 100% Deus. Tá bom? Então, esse é o grande objetivo. Então, aqui no versículo 48, o texto bíblico diz assim: Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Né? Jesus não está elogiando. Isso aqui não é um elogio. Isso aqui é uma crítica. Tá? O homem chega apavorado, interessado, conversamos sobre isso ontem, né? Chega interessado e pedindo, Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio, aquela coisa, aquela bajulação nojenta que a gente faz para poder sair ganhando alguma coisa, né? Para se beneficiar de alguma forma. Essa coisa doentia, humana, né? Mas infantil. Então Deus olha para isso e vê, não, isso é coisa infantil, isso é coisa, né? Isso é coisa de criança. Tá? O que a gente vê e a gente se enoja, Deus olha com compreensão. Não, é criança, vou esperar o que disso? Né? São loucos, vou esperar o que do louco? São retardados, né? O que é que eu vou esperar? Entendeu? Então, é nesse sentido. Então, disse Jesus, se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Então, quer dizer, vocês são tão pequenos, tão
né? Tão crianças, que se vocês não verem milagres, vocês não creem, né? Porque ele conhece o coração do homem, conhece o coração do ser humano. E ele sabia exatamente isso. Lembra do que eu falei? Daquele grupo, né? Daquela multidão que foi alimentada por aqueles pães e aqueles peixes e depois saíram angustiados. Senhor, oh Senhor, quando você sair, nos avise para que a gente vá atrás de você. Né? Então Deus conhecia o coração daquilo. Eu sei por que vocês estão atrás, né? Estão assim. Não é por causa do que interessa, é por causa do pão que perece. Vocês estão atrás de coisas materiais, existenciais. Vocês deviam estar preocupados com coisas espirituais. Então a mesma coisa aqui. Essa ansiedade sua de de me falar do seu filho, de essa coisa toda, isso aí é próprio da fraqueza de vocês. Ele conhecia o coração do homem. Aí o 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Quer dizer, cria, mas não cria, né? Acreditava, mas não acreditava. Porque se acreditasse, não precisaria de Jesus lá, onde o filho estava. Tá? Mas como uma característica da magia, né? Uma característica da magia é quando você pega uma coisa para transformar em outra. Então você pega um objeto qualquer e você transforma aquilo em algo miraculoso, tá? Você coloca ali é como se fosse um poder naquilo para que aquilo possa produzir saúde ou que seja. Isso é magia. Então era a mesma coisa. Era necessário que Jesus estivesse lá para ver, para pegar na criança, né? Então essa era a confiança mágica que ele tinha em relação a Jesus, tá? Vou repetir o 46. Então diz Jesus: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Então você, na verdade, você não crê em mim. Aí ele vai lá e fala exatamente isso. Ele comprova o que Jesus disse, né? Senhor, desce, vamos lá para onde está meu filho em Cafarnaum, para que ele possa ser curado. É preciso que você esteja lá, Senhor. É preciso que você pegue nele. É preciso, entendeu? Então isso comprova exatamente o que Jesus fala no versículo 48, né? Nesse texto. Vamos aqui para conversar um pouquinho sobre coisas que deveriam nos incomodar como cristãos. Hoje a gente vai falar sobre coisas que deveriam nos incomodar no mundo, né? E aí a gente vai continuar, né, o que a gente viu na semana passada. Aqui, irmã Valdenice Lisboa. Muito bom dia, minha santa. Muito bom dia. Então, incômodos que deveríamos ter, né? Incômodos que deveríamos ter neste mundo como cristãos e não nos incomoda, tá? Então, na semana passada, na quinta-feira passada, a gente falou sobre a questão das mentiras do cristianismo no mundo. Não é uma coisa também atual, não. É uma coisa. Isso sempre aconteceu. Entendeu? Não sei por que a gente acredita, ou gente que se diz cristão, acredita que para defender a verdade você pode usar até a mentira. Tá? Para defender a verdade você pode usar até a mentira. Então, como é que eu vou defender a verdade usando a mentira? O fim justifica os meios para a ideia dessas pessoas. Então, mentiras do cristianismo no mundo, né? Aí a gente lembrou, foi até bom isso, de uma pesquisa que foi feita, onde a gente descobre que não é no fundo do nosso quintal que é inventado as mentiras, não. As mentiras, a grande maioria das mentiras do cristianismo nascem na Europa. Não é nem nos Estados Unidos, não, né? A gente pensa que é lá. Nasce na Europa. Os europeus, os cristãos, o joio, né? O joio cristão da Europa, eles são peritos em criar mentiras. Mentiras. E aí, atravessou os séculos, né? Aí você tem a Idade Média, você tem a Idade Moderna, você tem a Idade Contemporânea. Então, eles são
né, vívidos em mentiras, eles mentem, e mentem sem nenhuma vergonha, né? Eles acreditam, não tem aquela casa de que quanto mais você... como é? Pela quantidade de mentiras que você comete, você termina acreditando que aquilo é verdade. Então, a Europa frutifica, ela produz mentiras. O cristianismo, tá? Que eu estou falando. O cristianismo produz mentiras. E de lá vai para os Estados Unidos. Estados Unidos, então, aperfeiçoa, né? Aperfeiçoa, usa a questão da teologia, porque a Europa, assim, inventa uma coisa, aí vem para os Estados Unidos usa teologia, e aí termina encontrando fundamento bíblico para aquela mentira, tá? Para poder as pessoas, mal entendendo a Bíblia, possam aceitar aquilo. Dos Estados Unidos, por causa dos interesses americanos, eles passam isso para a América Latina, para os países da América, onde ele tem, né, esse país tem influência. Então a América Latina toda é alcançada com essas mentiras cristãs, do cristianismo. Tá? Então a mentira toma conta. E aí chega ao Brasil. Então as mentiras que nós temos divulgado, não é? São mentiras que nascem na Europa. Interessante, né? Interessante. A gente viu isso, a gente conversou isso na quinta-feira passada. E vimos algumas das mentiras que já foram contadas. Então já vimos que aqui, assim, não conservadores querem fechar as igrejas. Mentiras, né? Jesus seria condenado como homofóbico em nossos dias. Outra mentira. O kit gay está sendo forçado nas escolas e nas crianças. Mentiras. A esquerda vai proibir Bíblia nas famílias. Mentira. Ecumenismo é plano do diabo contra Deus. Ecumenismo é o quê? É que as religiões se respeitem, convivam em respeito. Isso é de Deus. Mas é colocado isso como sendo contra Deus. Veja a capacidade que a gente tem. Jesus conviveu com o judaísmo. Entendeu? Convivência. Não quer dizer que eu devo crer, mas eu devo respeitar. Mas aí é tomado como sendo uma coisa contra Deus. É alimentada essa mentira no coração da gente. Então, a gente quer conviver com o cão, mas não quer com outra pessoa de outra religião. A gente até persegue, a gente fala mal deles, a gente inventa mentiras sobre eles. Eu conheço várias mentiras que nós inventamos para poder justificar a nossa raiva, a nossa distância, o nosso preconceito contra pessoas de outras religiões. Então, outra mentira. Intolerâncias agrada a Deus e desagrada ao inferno. Feminismo é desobediência a Deus. Evolucionismo é desmentir o Criador. Escola ensina mudanismos contra Deus. E a 10ª, há uma grande perseguição aos verdadeiros cristãos. Agora vem os outros que não falamos na semana passada. Tem muita coisa, muita mentira. Tem determinados sites gospels no Brasil que, se você for lá, você só vai ver mentiras. Mentira. Você tem lá uma quantidade enorme. Alguns eu resumo aqui numa frase, mas às vezes são 5, 6, 7, 8, 10 mentiras a respeito daquele assunto. É impressionante como somos capazes de mentir. Um dos sites mais usados entre os evangélicos, e classificado como um dos sites mais mentirosos, né, de fake news no Brasil, é evangélico. E, inclusive, era de uma liderança batista, que era político lá, né, mas que já morreu, mas era alguém que divulgava mentiras. Está lá, até hoje ainda funciona, se eu não me engano. 11. O comunismo quer implantar chips nas pessoas. Essa é outra mentira que foi criada. Implantar chips nas pessoas.
o Papa é a besta e o anticristo. E por causa disso, né, surgiu também que dizem o mesmo em relação a Ellen Goldwhite, Joseph Smith, Charles Russell e outros líderes religiosos. Né? Então você vê que somos peritos em mentir e condenar os outros. Querem implantar a lei favorável ao incesto. A ideia que tem desses mentirosos cristãos, seguidores de Jesus, é que há um movimento para que o incesto seja implantado. Nem o diabo é capaz de tanta mentira. Nós somos capazes. Cadê? Igrejas serão obrigadas a fazer casamentos gay. Outra mentira, as TVs serão proibidas de ter programações religiosas. Eu acho que deveria acabar com isso. Porque está sendo tão mal usado e prejudica muito mais o evangelho do que tem ajudado. A ciência quer provar que Deus não existe. A ciência existe para provar que Deus não existe. Código de barras, números de identidade e cartão de crédito é a besta, ou é a ação da besta em relação ao mundo. É tanta barbaridade que até o diabo duvida. O importante não é o conteúdo, o importante é mentir. Ninguém está preocupado em se é possível, se não é possível, se isso é uma coisa coerente, se é incoerente. Não, ninguém está preocupado. O negócio é mentir e divulgar mentira. Então eu nem quero saber se aquilo é verdade. Eu passo para diante, passo para outro, passo para... não, porque se for mentira é problema de quem mandou para mim. Isso não é de Deus. E tudo isso fazem em nome de Jesus. Acredita? Quer dizer, o Jesus dessas pessoas é tão pequeno, tão fraco, que ele precisa de mentiras para sobreviver. Ele precisa de mentiras para poder ser aceito. É tão verdadeiro que precisa de mentiras. Nós fazemos assim. Estamos fazendo assim. Na história da humanidade, sempre fizemos assim. Sempre, em toda a história. Desde a época do primeiro século da igreja cristã, o cristianismo agiu dessa forma, com mentiras, com o uso de mentiras na defesa de verdades. Tudo isso, claro, é o joio no meio da gente é que faz isso. O joio, tá? E o joio é poderoso. É muito mais do que a gente e muito mais violento do que a gente. Tá? Então eles fazem em nome do cristianismo. Mas tem um problema. Nós nos calamos. Então a gente concorda. A gente fica calado. A gente não se incomoda. A gente dorme tranquilo com essas mentiras. Não, que nada. Eu não faço isso. Mas o cristianismo está fazendo. E nós somos cristãos. Mas isso não me incomoda. A gente até dá uma mãozinha. Entendeu? Então, isso deveria nos incomodar. É isso que a gente está chamando a atenção, né, nesse momento. Ok? Vamos aqui para a declaração doutrinária. Declaração doutrinária. Ok? Na declaração doutrinária, nós estamos no segundo argumento. Ele diz assim: Deus é criador, sustentador, redentor, juiz e senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. Então, essa é a declaração, né, o segundo argumento da declaração sobre o Deus único. Tá?
Então, já conversamos sobre a questão da história, ou seja, a existência da humanidade, é isso que interessa para Deus. Ele é criador perfeito, conversamos sobre isso. Ele é sustentador, tá, de todas as coisas. Ele é redentor, já conversamos sobre tudo isso. Tá? E agora ele é juiz. É isso que eu queria chamar a atenção, eu queria destacar hoje, não é, para a nossa compreensão. Ele é juiz. Veja só, ele não é juiz no sentido de que ele vai julgar alguma coisa no futuro, não é essa a ideia. Até porque não vai ter esse julgamento no futuro. Mas a Bíblia fala. Não, ali você está usando a linguagem da cultura apocalíptica. Tá? Por que não vai haver julgamento? A Bíblia diz que o julgamento já aconteceu. Tá? O julgamento já aconteceu. Mas vamos ver aqui a sequência de itens que eu coloquei aqui que vai explicar isso aí melhor. Então, como juiz, como legislador, como aquele que estabelece, né, leis, né, as várias leis. Então, primeiro, ele estabeleceu o seguinte: tudo que se planta se colhe naturalmente. E se eu planto uma coisa, eu vou colher aquilo. Entendeu? Se eu planto vento, eu vou colher tempestade. Se eu planto amor, eu vou colher amor. Tá? Então, veja, isso está estabelecido. Segunda coisa que ele estabeleceu: pecado imperdoável é o pecado da rejeição. Rejeição do quê? Rejeição do convencimento do Espírito. O Espírito convence todo homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? Isso aí ele já fez e tem feito em todo ser humano. Agora, rejeição é quando eu estou convencido pelo Espírito da minha situação pecaminosa e eu determino para mim: não vou mudar. Não quero mudar. Eu posso até dizer: vou mudar, eu quero, está errado, mas não muda. Então eu determinei para mim que eu não vou mudar. Entende? Então esse pecado é imperdoável. Por que é imperdoável? É imperdoável porque só vai haver perdão de Deus para as pessoas que aceitarem esse convencimento. Então não é imperdoável porque Deus fica irado, chateado, zangado, não. É porque quando você rejeita esse convencimento do Espírito, você não entra no projeto da salvação. Ou seja, o projeto da salvação, aí, por exemplo, é o arrependimento que Deus opera, e a partir daí, então, você vai passar um processo operado por Deus para que você possa desfrutar de uma eternidade com Ele. Então, a salvação é consequente, não é? Vem a partir do momento que você aceita, que você se submete àquele convencimento. Então, só acontece salvação quando você aceita esse convencimento. Então, se você não aceita esse convencimento, você não entra nesse projeto. Então, não há perdão por isso, porque você rejeitou essa maneira de ser salvo. Entende? Então, não é ódio, raiva. Não, Deus continua amando você. Deus continua amando essas pessoas. Tá bom? Mesmo sabendo que elas, em toda a vida, não vão se submeter a essa salvação. Mas ele continua amando, ele ama essas pessoas. Agora, não vai ser perdoado porque a pessoa mesma não ingressou, não aceitou esse convencimento do Espírito. Então, isso já está estabelecido. Tá? Ele não escolhe quem vai aceitar, não. A pessoa é convencida e ela diz: Senhor, eu quero mudar. Aí o Espírito vem e opera essa mudança. Então, isso ele já estabeleceu. A terceira coisa que ele estabeleceu: todos os pecados são perdoáveis e compreensíveis. Todos os pecados. O único pecado imperdoável que eu disse, que eu já lembrei e que está na Bíblia, é a rejeição. Tá bom?
O restante, todas são perdoáveis e compreensíveis. Compreensíveis por quê? Porque Deus sabe que o mundo jaz no maligno. Então, se estão dominados pelo maligno, se estão dominados pelo pecado, então, esperar o que dessas pessoas? Né? É como você conviver com crianças e você saber que crianças têm comportamento de crianças. Se você for comparar o comportamento de uma criança com o de um jovem ou de um adulto, você vai ver que são comportamentos diferentes. Mas criança é criança. Você não vai esperar que uma criança tenha um comportamento, uma reação, uma visão de mundo como um adulto. Deus olha para a gente e nos vê como crianças. Sendo crianças, a gente tem comportamento de crianças. Então, o que é criança nesse sentido aí? É que nós, então, estamos dirigidos pelos instintos. E aí, então, como vai ser uma coisa prejudicial para a gente, ele, então, se sente entristecido, não é? Por isso. Então, isso já está estabelecido também. E a quarta coisa que eu coloquei aqui, que ele já estabeleceu como juiz, não é? Jesus disse que todos já estão julgados. João 3,18. Todos já estão julgados. Todas as pessoas foram julgadas antes da fundação do mundo, porque ele conheceu todas as pessoas e sabia exatamente quem iria na sua vida, no momento que existisse, quem iria passar pelo novo nascimento ou não, quem iria se submeter ao convencimento do Espírito ou não, é? E também, no momento da morte na cruz, ele sabia para quem ele estava morrendo ali, não é? Assumindo os pecados dessas pessoas. Tá bom? Então, ele é juiz não porque ele vai julgar. Ele já disse que todos já estão julgados. Tá? Lá em João 3,18 diz assim: todo aquele que crê nele não será julgado ou não será condenado. Mas todo aquele que não crê no unigênito Filho de Deus, esse já está, lá o texto é assim, já está julgado, ou seja, já está condenado. Tá bom? Muito bem, isso aqui está dentro do ele é juiz. Para a gente não ficar lá esperando no futuro um julgamento. Não, o julgamento já aconteceu. Né? Em cima do que ele, da sua onisciência, ele sabe exatamente, não é, como vai ser, como seria a vida de cada pessoa sobre a face da terra. Ok? Vamos aqui para as postagens do Facebook. Vamos ver o que é que tem lá que a gente pode destacar nessa oportunidade. Deixa eu pegar aqui o Facebook. Eu vou atualizar o Facebook. Eu vou colocar ele aqui na tela. Pronto, já vai entrar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então tá aqui. Aqui está o culto de hoje. O culto de hoje já foi, né, curtido por Maria Arideia. Cadê? Deixa eu abrir aqui para mim saber os nomes. Né? Joselma Neres, Gilda Oliveira, Valdenice Lisboa, Maria Arideia e Ivete Espíndola. Então, essas queridas, né, já curtiram o culto de hoje. Aqui está o dia de hoje. Então, hoje, 2 de dezembro, né? Primeiro, o mês de dezembro é o mês vermelho pela atenção ao HIV/AIDS. Também é o mês laranja pela atenção ao câncer de pele. Tá bom? Mês de dezembro. Agora, hoje, dia 2, é dia do advogado criminalista. Hoje é o Dia Nacional do Samba, das Relações Públicas, do Serviço de Saúde da Aeronáutica, da Astronomia e do Astrônomo. Hoje, dia 2 de dezembro. É o Dia Sul-Americano de Aversão às mídias promotoras e propagadoras do ódio político
entre compatriotas. É interessante isso, né? É o Dia Sul-Americano de Aversão às mídias, televisão, rádio, jornal, essas coisas todas, né? As mídias promotoras e propagadoras do ódio político entre compatriotas. É o Dia Pan-Americano da Saúde. É o Dia Mundial da Vida em Sociedade. E Dia Internacional pela Abolição da Escravatura. Ainda existe escravos no mundo? Sim, ainda existe muita escravidão no mundo, tá? Muito bem. Aqui tem um vídeo estudo sobre Babilônia do cristianismo joio. Então é um estudo muito interessante. Aqui tem outro estudo, né? Um vídeo estudo sobre anjos na Bíblia. Está aqui. Aqui tem uma chamada para o nosso culto matutino e os temas que são tratados cada dia no nosso culto matutino. Aqui tem o curso de psicanálise, aqui tem o curso de terapia familiar e aqui tem o curso de vença a rotina conjugal, a rotina nociva conjugal, tá? É muito interessante também, né? Vale a pena dar uma olhada e, quem sabe, fazer. Independente de igreja ou religião, esse banner aqui chama atenção para passe pelo novo nascimento. E aqui tem algumas orientações, né, que podem lhe ajudar nisso. Reconheça-se pecador, lamente esta situação, peça desculpas a Deus e decida deixar o Espírito operar em sua vida. Depois disto, não tem nada a ver com religião e com igreja aí, você viu, né? Não tem nada a ver. E depois disso, o Espírito Santo saberá cuidar, melhorar e lhe guiar pelo que for a vontade de Deus para o seu bem espiritual e existencial. Creia nisso e descanse nisso. Tá bom? Ok. Aqui tem o grupo de parceiros e amigos ligados à Casa de Apoio. Aqui tem um vídeo, né, dessa jovem falando sobre ela, por negligência, por não usar máscara, ela matou a pessoa que ela mais amava, que era o pai. Então, ela rejeitando cuidar dela e cuidar dos outros, ela então transmitiu, foi ela quem levou para o pai, não é, a enfermidade que matou o pai. Então ela está aqui lastimando isso, não é? Porque por uma irresponsabilidade dela, ela cometeu esse crime contra ela mesma, inclusive. Aqui tem um banner sobre igreja é hospital, né? É um banner que lembra muito bem isso. Aqui tem um comentário sobre o filme Amistade. É um dos filmes que eu assisti e tive muita vergonha de ser cristão. Não é por causa do cristianismo, mas por causa do cristianismo joio no nosso meio. Então, esse filme demonstra isso muito bem, não é? Então, foi vergonha que eu passei e o comentário está aí. Aqui tem um banner falando de um estudo sobre a Idade Média. Crimes do cristianismo em nome de Jesus em defesa da fé na Idade Média. Tá bom? Então, veja que é coisa antiga, né? Em nome de Jesus, temos feito coisas que nem o cão teria tanta ideia para fazer. Em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, tá? Aqui tem a chamada do Psicalme, né? Nos deixe te ajudar na sua dor e angústia. Aqui tem um banner que orienta o que ser feito. E ontem, aqui está o culto de ontem, né? O culto de ontem foi curtido pela irmã Maria Arideia e pela Kátia Lauton, né? Então, essas queridas também curtiram o culto de ontem. Muito bem,
Deixa eu tirar aqui o Facebook da tela e a gente vai para o nosso momento de oração, nosso poema oração. A nossa oração poema. Como é que poderia ser uma palavra bonita para isso? Nossa oração poética, pronto. Nossa oração poética, né? Nesse momento. Então vamos ver aqui. A oração diz assim: Senhor nosso amado Deus, neste culto, nesta manhã, nos apresentamos gratos a Ti por estar trabalhando a nossa alma, fazendo milagres em nós. Cada dia nos parecendo mais com Teu Filho Jesus, nos livrando de nós mesmos, nos fazendo ser a Tua luz. Imploramos, Senhor, com o que estás operando e nos abraça, que o mundo ao redor se beneficie, que seja abençoado e que por Teu nome, para a Tua glória e por Tua graça, todo o mundo seja mais feliz por conviver conosco. Todas as pessoas sejam atraídas a Ti, atraídas ao Teu favor, por sermos o sal vivo que estás a nos fazer com o Teu amor. Por favor, Senhor Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, por conhecermos, sentirmos e querermos o Teu amor, nos faça sempre pessoas inconformadas com este mundo, negadores da mentira e violência e toda impiedade, contudo, cristãos incomodados com a injustiça escancarada, a exploração gananciosa, maligna e compartilhada, cristãos indignados com esse sistema capitalista de Mamon. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Essa é a nossa oração poética, ou nossa oração em um poema, né? que a gente apresenta a Deus e que reflete bem tudo aquilo que nesse momento gostaríamos de falar ao Senhor. Nos lembretes, aqui está falando que no link 14, 15 e 16, você tem aqueles 3 cursos que eu mencionei antes. O link 14, 15 e 16 da descrição deste culto. No link 3, você tem vídeos, estudos que nós recomendamos a você, tá bom? São vários vídeos, estudos que estão recomendados. E amanhã estaremos aqui para o nosso culto normal, às 7h30 da manhã. Agora, hoje à noite, aqui está lembrando que o PS CAPES vai realizar a sua Missão Esperança, quando a gente vai ter um encontro de oração hoje à noite, não é? Orando por muitas pessoas e elas apresentando suas necessidades, seus problemas, porque o PS CAPES trabalha com o aspecto existencial, espiritual e o aspecto social, tá bom? Então, essa Missão Esperança trabalha atendendo a essas carências. E hoje é um ótimo dia de você repensar a sua vida com seus colegas e amigos. Repensar o que pode ser feito para que você seja mais Jesus Cristo na relação com essas pessoas. Tá? Ser luz e ser sal na vida delas. E na sua rede social, divulgue uma causa social e isso será um grande culto ao Senhor Deus. Dito isso, a gente vai colocar aqui uma música e a gente vai se despedindo e vai pedindo que o Senhor abençoe muito o seu dia e os seus relacionamentos nesse dia, tá bom? Então, Deus abençoe, um dia maravilhoso para você.